Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olá, produtor, produtora rural, empreendedores do campo e todos vocês que nos acompanham aqui na UFT-FM. Muito bom dia! Chegamos com mais uma edição do Norte Agropecuário no rádio. Desde já agradecemos a vocês que nos acompanham, que estão ligados aqui no 96,9 FM e também pela internet. Nosso programa já está na internet. Clique no www.norteagropecuario.com.br e acompanhe. O Norte Agropecuário no rádio de hoje tem apresentação e produção Cristiano Machado. A edição, finalização de Michel Assunção. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Ouçam só, que iniciativa importante que é desenvolvida aqui em Palmas, capital do Tocantins, de onde apresentamos o Norte Agropecuário no rádio, dos estúdios da UFT-FM. Equipamentos de medicina como endoscópios e tomógrafos computadorizados estão sendo utilizados para pesquisar o pirarucu, o peixe gigante da Amazônia. Este trabalho é realizado por cientistas da Embrapa Pesca e Aquicultura, a unidade que tem sede aqui em Palmas. As tecnologias auxiliam a descobrir o grau de maturação das células sexuais das fêmeas e também gerar imagens inéditas em 3D do maior peixe nativo do Brasil. A iniciativa foi publicada num periódico da Sociedade Americana de Ictologia e também Herpetologia. Trata-se de um importante passo para o domínio da reprodução do pirarucu em cativeiro e também para o conhecimento de sua morfologia e fisiologia, áreas em que há muitas lacunas ainda. Com a aplicação das técnicas da medicina, será possível identificar o sexo do peixe a um custo muito mais baixo que dos métodos atuais. É com este assunto que abrimos o programa de hoje, o nosso Norte Agropecuário no rádio. E é um assunto interessante e muito, mas muito relevante. Quem vai dar mais detalhes sobre este tema é o pesquisador da Embrapa, Lucas Torati, ele que é da Embrapa aqui em Palmas, a Embrapa Pesca e Aquicultura. Gentilmente ele nos atende e vai falar conosco aqui sobre este assunto. Bom dia, Lucas, pesquisador, tudo bem? Desde já, muito obrigado pela atenção conosco e principalmente com os ouvintes do nosso programa. Bom dia, Cristiano e ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Pesquisador, qual é o objetivo desta iniciativa e detalhe também a sua importância na questão da reprodução do pirarucu? As pesquisas com reprodução de pirarucu aqui na Embrapa focam em resolver problemas que limitam a capacidade do produtor de obter formas jovens. Esses problemas hoje são a falta de ferramentas para a identificação do sexo dos reprodutores e também a falta de ferramentas para a identificação da maturidade sexual dos reprodutores. Se a gente olhar como a reprodução é feita em outras espécies, como o tambaqui, por exemplo, o sexo é identificado olhando externamente a papila urogenital dos peixes e a condição reprodutiva pode ser obtida fazendo uma prática de canulação, que nada mais é do que você introduzir uma cânula no orifício urogenital da fêmea e fazer uma sucção, e aí você consegue coletar os ovócitos da fêmea. Então esses ovócitos
quando você olha para eles no microscópio, você consegue saber que estágio de maturação que está. Então, com isso, você consegue saber se aquela fêmea pode receber uma dose hormonal para poder você estimular essa maturação e a ovulação, né? Em que momento do acompanhamento já desenvolvido com o pirarucu que vocês decidiram utilizar esses equipamentos para os exames? Como foi esse processo? Até a publicação desse trabalho nosso, a canulação no pirarucu era considerada uma prática impossível. Impossível porque faltava conhecimento sobre a morfologia interna urogenital das fêmeas, principalmente. Tá? Então, a ideia de usar um equipamento médico para tentar entender a anatomia dessas fêmeas surgiu quando a gente viu, num trabalho de campo, fêmeas liberando os ovos, né? Então, eram ovos já de 2,5 milímetros. Então, a gente, conversando com uma equipe que fez parte do projeto, a gente decidiu usar um equipamento de endoscopia médica. Na verdade, um equipamento que era usado para remoção de pedra renal, de cálculo renal. E aí a gente testou preliminarmente esse equipamento médico para tentar acessar a cavidade, tem um termo técnico, cavidade celomática, que é a cavidade onde o ovário do pirarucu, da fêmea do pirarucu, fica. Então, no caso, esses ovócitos, quando se maturam, eles são liberados para essa cavidade e, por ação muscular, esses ovócitos são liberados externamente e saem pela papila. Então, a gente queria fazer o caminho contrário dos ovos, a gente queria acessar a cavidade celomática pela papila. Então, a gente usou um equipamento de endoscopia, que é um equipamento guiado por câmera, que tinha um diâmetro compatível com o do peixe, para poder acessar o ovário. Então, com isso, a gente conseguiu mostrar que é possível acessar a cavidade celomática de fêmeas usando um endoscópio. Então, entendendo a anatomia das fêmeas, usando esse equipamento médico de endoscopia de cálculo renal, a gente conseguiu fazer a prática de canulação, porque a gente conseguiu entender a existência de uma membrana que separa o canal que leva para o ovário do canal que leva para o ducto urinário. Então, a gente consegue ali com uma cânula fazer uma manobra, né, usando o termo médico veterinário, fazer uma manobra para que a cânula seja conduzida para o canal correto, que é o motivo das pessoas dizerem que a canulação no pirarucu era impossível. Era impossível por esse desconhecimento da anatomia das fêmeas. Nós estamos em contato com o pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura, Lucas Torati. Ele que fala sobre um trabalho importante, muito interessante com o pirarucu, que é desenvolvido aqui no Tocantins. Pesquisador, quais os resultados que vocês obtiveram até agora nesta análise? O resultado prático dessa tecnologia é você conseguir, ao mesmo tempo, identificar o sexo pela anatomia, né? Então, as fêmeas que você consegue acessar a cavidade celomática, você já identificou que é uma fêmea. Além disso, você consegue saber quão próxima ela está de uma desova, ou se ela é imatura, ou em que estágio de maturação essa fêmea está. Se você não consegue fazer a canulação nesse animal, você conclui que é um macho. E isso você vai, na verdade, inferir com base na sensibilidade ali de quem está manuseando a cânula, de encontrar o septo que divide os dois canais. Então, ao mesmo tempo, é uma ferramenta de duplo uso. Você identifica o sexo e você identifica a condição reprodutiva se é uma fêmea. E o próprio produtor poderá adotar a técnica, né? Quais as orientações que o senhor daria nesse sentido? Então, é uma tecnologia que está pronta para uso, basta o produtor ter esse conhecimento. A gente está agora na fase de elaboração de uma cartilha em português explicativa, né, com mais didática, e essa tecnologia a gente já está até transferindo para alguns produtores que têm colaboração com a Embrapa. A gente tem já até casos de produtores que estão usando essa tecnologia para fazer
uma separação consciente de casais, então os produtores estão conseguindo selecionar fêmeas já sabidamente maduras para colocar elas com machos no período do reprodutivo do peixe, e isso está aumentando as chances de obtenção de desova. Muito obrigado. Ouvimos o pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura, o Luiz Torati, sobre a utilização de equipamentos de medicina como endoscópios e tomógrafos computadorizados. Isso aí para a pesquisa do pirarucu, peixe gigante da Amazônia. Trabalho magnífico feito por cientistas da Embrapa, e um deles que falou conosco foi o Lucas Torati. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do programa Norte Agropecuário no rádio e poder falar um pouco sobre a pesquisa que a gente está desenvolvendo com reprodução do pirarucu. Um grande abraço para todos os ouvintes. E no www.norteagropecuario.com.br você tem todas as informações detalhadas deste trabalho. Confira. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. A produção de grãos no Brasil deve ser de 238 milhões de toneladas. As informações são de Flávia Agnello, da Conab. Vamos ouvi-la. Com a expectativa de colher cerca de 70 milhões de toneladas na segunda safra de milho, a produção do cereal será recorde no Brasil. Com isso, a colheita total da cultura pode chegar a 97 milhões de toneladas, impulsionando a safra de grãos, que deve ser de aproximadamente 239 milhões de toneladas, a maior já registrada na série histórica brasileira, como indica o 9º levantamento da safra de grãos, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Com o bom desempenho do produto, o Brasil será capaz de atender às demandas do mercado interno e externo e garantir um bom estoque de passagem, como afirma o coordenador-geral de culturas anuais do Ministério da Agricultura, José Maria dos Anjos. Nós vamos ter uma safra excepcional que vai permitir uma exportação pelo balanço de oferta e demanda da Conab de 32 milhões de toneladas, e mesmo assim nós teremos um estoque de passagem muito bom. E a agricultura mais uma vez vai permitir que nós tenhamos um grande superávit aí na balança comercial. Então isso é muito favorável e vai garantir renda e emprego para os brasileiros. Mesmo com uma leve redução da soja, carro-chefe da produção de grãos no Brasil, as condições de plantio, principalmente das culturas de segunda safra, compensaram a queda registrada, como reforça o superintendente de informações do agronegócio da Conab, Cleverton Santana. Nós tivemos problemas para as culturas de primeira safra, porque foram 2 veranicos seguidos, em dezembro e depois em janeiro, mas em compensação a segunda safra foi muito favorecida então por uma janela climática aí a partir de fevereiro excelente. Maio choveu várias regiões acima da média, junho choveu em algumas regiões que normalmente nem chove, contribuindo para manter essa umidade no solo. De modo geral, para a segunda safra o clima foi excelente. A análise completa da safra de grãos, com dados das demais culturas semeadas no Brasil, pode ser obtida na página da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello. E no Tocantins? No geral, os produtores tocantinenses devem colher mais de 4 milhões de toneladas. Na verdade, 4 milhões e 700 mil toneladas de grãos. Ou seja, 3,7% a mais que a safra anterior, quando o resultado foi de 4 milhões e meio de toneladas. Sojicultores devem colher 2 milhões e 900 mil toneladas de grão. A estimativa da Conab prevê ainda colher 623 mil toneladas de arroz, 1,7% a menos que as 634 mil do ciclo anterior. Já o milho, que tem 2 safras, vai gerar a colheita de mais de 1 milhão de toneladas, um aumento de 48% em relação às 767 mil toneladas da safra anterior. Mais detalhes desse assunto, convido vocês para clicarem no www.norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Comissão do Senado debate impactos negativos da indústria sobre o agronegócio. Lívia Torres, da Rádio Senado, traz as informações. Os impactos negativos da indústria na agricultura, especialmente dos produtos químicos, foram debatidos pela Comissão de Agricultura.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, defendeu a modernização do agronegócio brasileiro, mas ele concordou com a opinião dos convidados de que faltam recursos para o desenvolvimento de novas tecnologias no campo. Mas temos pouca oportunidade de ingressar no ramo das novas tecnologias por dificuldades que são conhecidas em todos os setores do Brasil, faltam recursos. O uso de agrotóxicos genéricos para reduzir os custos na agricultura foi defendido pelo presidente da Associação dos Funcionários do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Saulo da Costa Carvalho. Segundo ele, apesar dos genéricos serem uma boa opção, há carência de pesquisadores para aprovação do uso desse tipo de produto. A inovação ela tem que ser uma opção que valham você fazer esse aporte maior, como genérico, como os similares. Qual é o nosso problema na análise? Um número reduzido de pesquisadores, porque ele só pode ser feito por pesquisadores mesmo. Rafael Mafra, representante do Ministério da Agricultura, rebateu as críticas de que há uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Ele ressaltou que esses produtos passam pela aprovação de vários órgãos reguladores antes de serem comercializados. Não existe um uso indiscriminado. No último exame que a Anvisa fez, em 2015, houve apenas 3% de uso não autorizado de agrotóxico. A quantidade de agrotóxico presente nos alimentos ela é segura para o ser humano e para o meio ambiente. Os participantes da audiência também destacaram a necessidade de que sejam tomadas medidas para diminuir a fila de produtos do agronegócio que aguardam pelo registro de patente. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lívia Torres. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Vamos expandir um pouco o alcance do nosso programa? Sim, trago agora para vocês uma participação especial. A Lígia Dutra, ela é superintendente de Relações Internacionais da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Ela aborda o panorama do comércio internacional do agronegócio. O assunto foi destaque no Agroforte Brasil Forte, da CNA. Vale a pena ouvir. Olá, produtor rural. Vamos falar um pouquinho hoje sobre comércio internacional e como que a gente pode aproveitar melhor as oportunidades do mercado. Em 2018, o Brasil exportou mais de 100 bilhões de dólares em produtos agropecuários para todo o mundo, mas isso representou apenas cerca de 7% de tudo que foi comercializado no mundo, mostrando que o Brasil ainda pode aproveitar muito melhor as oportunidades do mercado. Se a gente já é um grande produtor de soja, de milho, de proteína animal, frango, suíno, a carne bovina, que são produtos que a gente já exporta para mais de 100 países e que a gente já tem um mercado consolidado, mostrando a qualidade e a eficiência do Brasil nessa produção, os números têm demonstrado também que esses mesmos setores ainda vão crescer, eles têm uma projeção de crescer muito mais. Apenas no setor de grãos, a projeção para daqui a 10 anos é que cresça em mais de 30% a nossa produtividade no Brasil. Com isso, a gente vai precisar de novos mercados. Essa é uma grande preocupação da CNA, de como o produtor rural vai conseguir colocar os seus produtos, que está aumentando a produtividade, aumentando a qualidade, e aonde nós vamos conseguir vender esses produtos. Vemos no mundo aí um crescimento forte do consumo na Ásia. A CNA esteve na Ásia acompanhando a missão da ministra Tereza Cristina e pôde comprovar o interesse do mercado chinês, do mercado do Vietnã, da Indonésia, do Japão nos produtos agropecuários brasileiros. Mas para acessarmos esses mercados, a gente ainda precisa trabalhar mais. Como? Fazendo acordos comerciais que nos deem preferências para entrar nesses mercados, preferências tarifárias para entrar nesses mercados, e também fazendo acordos fitossanitários que abram esses mercados para os nossos produtos. Que produtos que nós queremos exportar para lá? Tudo que a gente já exporta hoje, que a gente já é competitivo, mas também novos produtos, inserindo mais produtores rurais nessa cadeia que vai chegar até o mercado internacional, na cadeia de exportação. Que produtos a CNA vê com grande potencial para atingir o mercado? Os produtos lácteos. O Brasil, nos anos 70, não era um grande exportador de carne bovina. Hoje nós nos tornamos, porque organizamos a cadeia. O mesmo pode ser feito com o setor do lácteo, que existe um grande potencial no mercado internacional e que o Brasil ainda não aproveita todo esse potencial. Podemos ter muito mais organizando essa cadeia e estimulando os produtores rurais a investir na qualidade e na competitividade do setor. Além disso, os setores de flores, a horticultura, pescados e aquicultura, todos esses produtos podem estar no mercado internacional a partir de um aumento da nossa competitividade interna.
A fruticultura é o grande exemplo também de um setor que se organiza e consegue inserir pequenos, médios e grandes produtores rurais no processo de exportação. Hoje as frutas brasileiras estão em todo o mundo, mas a gente ainda pode exportar muito mais nesse setor. Então, a CNA vem aqui fazer um convite ao produtor rural para participar dos nossos programas, para participar de programas de exportação e começar a pensar em se capacitar para que com isso a gente consiga aumentar a renda do produtor rural através do aumento da competitividade e também a gente possa aumentar a participação do Brasil no mercado internacional, naquilo que a gente é mais competitivo, que são os nossos produtos agropecuários. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Especialistas divergem sobre contaminação de água potável por agrotóxicos. Estudo aponta que dos 27 pesticidas encontrados na água dos brasileiros, 16 seriam altamente tóxicos. Quem traz detalhes sobre essa informação é José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, em Brasília. Especialistas divergem sobre a contaminação da água potável por agrotóxicos. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara debateu a pesquisa Por Trás do Alimento, na qual as ONGs Repórter Brasil, Agência Pública e Public Eye denunciam o que chamam de coquetel com 27 agrotóxicos na água consumida em 1.396 municípios brasileiros. O estudo foi baseado em dados do CISÁGUA, o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade de Água, coordenado pelo Ministério da Saúde. Dos 27 agrotóxicos encontrados na água, 16 seriam altamente tóxicos, segundo a classificação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Câncer, malformação congênita e distúrbios hormonais e neurológicos são alguns dos riscos para a população submetida à exposição contínua dos agrotóxicos. Coordenador da Associação Brasileira de Agroecologia, Murilo de Souza, ressaltou que a situação tende a ser ainda mais grave diante de falhas no monitoramento da água e de possíveis distorções nos números que servem de referência para o chamado volume máximo permitido de agrotóxico na água. Dos 5.570 municípios brasileiros, 2.931 não realizaram os testes. Do total de 27 pesticidas na água dos brasileiros, 21 estão proibidos na União Europeia. O máximo permitido na mistura na Europa de vários agrotóxicos na água é de 0,5 microgramas em cada litro de água, somando todos os agrotóxicos encontrados. No Brasil, apenas os limites individuais são medidos. Assim, tomando todos os limites permitidos, a mistura na nossa água pode chegar a 1.353 microgramas. O valor equivale a 2.706 vezes mais do que o limite europeu. Souza também lembrou que o glifosato, herbicida mais consumido no Brasil, tem um volume máximo permitido por aqui 5.000 vezes maior do que o índice da Europa. Já a coordenadora geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Thaís Cavendish, afirmou que os limites de agrotóxico na água usados no Brasil são definidos segundo conceitos da Organização Mundial de Saúde. No entanto, ela admitiu a dificuldade do CISÁGUA para a obtenção de dados relativos a vários municípios, principalmente das regiões Norte e Nordeste. A coordenadora de Inteligência em Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Marcela Teixeira, garantiu que a pasta monitora o uso de agrotóxicos no país, não apenas para gerar dados, como também para rastrear irregularidades. Com base em dados mais recentes do CISÁGUA, Marcela rebateu pontos da pesquisa apresentada pelas ONGs. Peguei todos os 27 ingredientes ativos que são monitorados, mostrei aqui qual o número de violações, qual é a porcentagem. Num cenário extremamente conservador, considerando 0,5% de inconformidade, nós temos 4 ingredientes ativos que foram encontrados em valores acima dos permitidos. E eles sim são produtos proibidos no Brasil. Uma outra coisa que foi dita é que os produtos são altamente tóxicos. Eu trouxe para vocês a classificação toxicológica de cada um dos ingredientes ativos monitorados. Vocês podem ver que tem 3 produtos que têm a classificação toxicológica alta e todos os restantes são moderadamente tóxicos. Para o diretor-geral do Ministério Público do Trabalho, o promotor Loemar Darontio, não há uso seguro para agrotóxicos e a solução para a contaminação passa por uma fiscalização mais intensa, além da viabilização de alternativas menos agressivas à saúde humana e ao meio ambiente. O organizador do debate, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, se queixou da ausência da Anvisa no debate e manifestou preocupação com os novos registros de agrotóxicos liberados no início do governo Bolsonaro. Nós vamos ter que ter um trabalho aqui continuado, então vai ser fundamental a Anvisa, porque eles têm que ver o desdobramento desses registros que estão tendo. Onde que está tendo repercussão? Que antes era muito focada a questão dos alimentos, mas a gente vê que o principal alimento, a água, está contaminada.
Então é uma situação grave, é uma questão de saúde pública. Nenhuma atividade econômica justifica a geração de doenças e morte. E nós temos dados e pesquisas o suficiente que mostram que é possível produzir alimento que garanta saúde e vida. O debate sobre a contaminação de água por agrotóxicos na Comissão de Direitos Humanos também contou com representantes do IBAMA, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que recentemente lançou o documento 10 Mandamentos para a Redução do Uso de Agrotóxicos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Uma boa notícia para o mercado agropecuário. O Brasil volta a exportar carne bovina para a China. O governo brasileiro havia suspendido os embarques após caso atípico de mal da vaca louca em Mato Grosso e aguardava sinal verde do país asiático para retomar as exportações. Mais detalhes? As informações são de Washington Luiz, repórter do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. O governo chinês autorizou a retomada das importações de carne bovina do Brasil. A informação foi transmitida à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, na madrugada desta quinta-feira. Essas vendas estavam suspensas desde 3 de junho, por conta da notificação de caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina, a EEB, um tipo de doença cerebral em bovinos detectado em Mato Grosso. A China é o único país entre os importadores do Brasil que exige a suspensão temporária das importações de carne quando detectado caso atípico da doença. A ministra reafirmou que vai continuar as negociações para um novo protocolo com as autoridades sanitárias chinesas. A doença foi constatada em uma vaca de corte com idade de 17 anos. Todo o material de risco específico para a EEB foi removido do animal durante o abate de emergência e incinerado no próprio matadouro. Outros produtos derivados do animal foram identificados, localizados e apreendidos preventivamente, não havendo ingresso de nenhum produto na cadeia alimentar humana ou de ruminantes. Com isso, não houve risco para a população. A Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, encerrou no último dia 3 o pedido de informações complementares do Brasil sobre o caso, o que mostrou que não há risco sanitário. As exportações de carne bovina continuaram normalmente para os demais países. Para o Momento Agro, de Brasília, Washington Luiz. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Chegamos ao final de mais um Norte Agropecuário no rádio. Hoje, apresentação, produção, Cristiano Machado, a edição, finalização de Michel Assunção. Fique ligado no 96,9 da UFT-FM aos domingos, 8 da manhã e às quartas-feiras, às 6h20 da manhã, que é o reprise do nosso programa. E lógico, o conteúdo já está disponível no www.norteagropecuario.com.br. Clique e confira a edição de hoje do nosso programa. E como sempre, encerramos o Norte Agropecuário no rádio com um toque cultural, a música do dia. Para encerrar o programa de hoje, uma homenagem a este artista talentoso que brindou os palmenses nessa semana com uma linda apresentação na última quarta-feira. Um evento muito prestigiado, bem organizado e que superou as expectativas. Parabéns ao Marcelo da Top 3 que promoveu o show de Renato Teixeira. Encerramos com a canção Raízes, uma linda poesia de Renato Teixeira. Um bom dia e até a próxima. Galo cantou madrugada na campina, manhã menina tá na flor do meu jardim. Hoje é domingo, me desculpe, eu tô sem pressa, nem preciso de conversa, não há nada pra cumprir. Passar o dia ouvindo o som de umas violas, eu quero que o mundo agora se mostre pros bem te vi. Mando
Canto daqui das bandas do rural, lembranças, vibrações da nova hora, pra você que não tá aqui. Amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer. O novo amanhece, o novo amanhece. Já tem rolinha lá no terreiro varrido, e o orvalho brilha como pérolas ao sol. Tem uma sombra que caminha pras montanhas, se enfiando feito alma por dentro do matagal. E quanto mais a luz vai invadindo a terra, o que a noite não revela, o dia mostra pra mim. A rádio agora tá tocando Rancho Fundo, somos só eu e o mundo, e tudo começa aqui. Amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer. O novo amanhece, o novo amanhece. Mais a luz vai invadindo a terra, o que a noite não revela, o dia mostra pra mim. A rádio agora tá tocando Rancho Fundo, somos só eu e o mundo, e tudo começa aqui. Amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer. O novo amanhece, o novo amanhece. Galo cantou madrugada na campina. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.